Oi, gente, seja muito bem-vindo ao Dentro da Área aqui na tela da TV Assembleia, o programa que te leva todas as modalidades. Saiba que vai ser destaque no programa de hoje. Sampaio Basquete vence César Araraquara e conquista título inédito da Copa LBF. Na Série C, MAC e Caxias empatam sem gols no Castelão. Sampaio Corrêa goleia Moto Clube e entra no G4 do grupo A6 da Série D. Imperatriz é goleada em casa pelo Águia de Marabá. E o IAP arranca empate nos acréscimos contra o líder Iguatu. E mais, Maranhão ganha nova estrutura para o atletismo. Tudo isso agora no Dentro da Área, que já está no ar. Seja muito bem-vindo ao Dentro da Área aqui na tela da TV Assembleia. A gente começa sempre, né, nosso programa acionando meu querido amigo Gregório Dantas. Greg, chega mais. Tudo certinho, tudo tranquilo? E aí, Dani, belezinha? Tudo bem? Graças a Deus. Semana intensa, né? Muito esporte, futebol, basquete, várias modalidades. Isso mesmo. Então, bora começar o programa com o Giro da Área. Vamos trazer, no Giro, o Sampaio Basquete vencendo pela primeira vez a Copa LBF. Dessa vez, gente, venceu a equipe do César Araraquara. E também tem no Giro o Bobô, sendo eleito o melhor goleiro do mundo. Acompanhe agora aqui na tela da TV Assembleia. O Sampaio Basquete encerrou o jejum em finais e conquistou neste domingo o título inédito da Copa LBF 2026. Em partida disputada no ginásio Laís Helena, em Santo André, o Tubarão derrotou o César Araraquara por 56-42 e levantou a taça da competição nacional. Depois de 3 derrotas consecutivas em finais da Copa LBF, o time maranhense finalmente superou a equipe paulista e celebrou o primeiro título do torneio. Além da conquista, o duelo também reforçou a rivalidade entre as equipes e pode ser uma prévia de mais uma final da Liga de Basquete Feminino nesta temporada. Agora, o time maranhense encerra a sequência negativa e reforça a condição de protagonista do basquete feminino nacional. O goleiro maranhense Bobô, natural de Tutóia e atleta do Sampaio Corrêa, venceu o prêmio de melhor goleiro do mundo no Beach Soccer Stars. O jogador superou o italiano Leandro Casapieri e o português Pedro Mano, que também estavam entre os finalistas da premiação internacional. A conquista reforça o protagonismo de Bobô no Beach Soccer Mundial. Pelo Sampaio Corrêa, o goleiro já conquistou a Supercopa do Brasil no ano passado e foi vice-campeão da Libertadores de Beach Soccer 2025. Pela seleção brasileira, Bobô já acumulou inúmeras conquistas importantes nos últimos anos. O maranhense Benjamin Gomes conquistou o título do Campeonato Brasileiro de Xadrez Sub-10, realizado em Recife, se consolidando como uma das principais promessas do esporte no país. Benjamin terminou a competição com uma campanha consistente, somando 5 pontos em 6 possíveis, resultado de 4 vitórias e 2 empates. Desempenho que garantiu o lugar mais alto do pódio nacional na categoria. A conquista foi celebrada com emoção pela família e especialmente após anos de dedicação e também de muita expectativa. Muito bem, de volta, né? A gente traz o Giro da Área. Greg, a gente tem que começar falando, claro, do Sampaio Basquete, Chosica, show Urucubaca, enfim. A gente, depois de 3 anos sendo freguês para a equipe paulista, a gente conseguiu vencer. Vencemos bem a Copa LBF. Pense numa felicidade, fui eu nesse dia. Olha, Dani, rapaz, o César estava entalado e o grito de campeão estava engasgado. Saiu. Sampaio é campeão da Copa LBF, até que enfim, aleluia! O Sampaio é campeão da Copa LBF, ganhou com autoridade da equipe do SESI, viu, Dani? 56-42. Isso. A autoridade do time do SESI, que por sinal é uma equipe fortíssima, dispensa comentários nesse aspecto, né? A gente fortíssima e o Sampaio não quis nem saber. Foi pra lá no Laís Helena, lá na cidade de Santo André, não quis nem saber de SESI, de nada disso aí, de tabu, de invencibilidade, e detonou a equipe do SESI lá no interior de São Paulo, na cidade, região metropolitana, sim, Santo André, Santo André. No ABC Paulista, né? Então, Sampaio tá de parabéns,
O Rodrigo Galego está de parabéns. Finalmente o Sampaio ganha o SESI em uma final e ganha a Copa LBF. É um título inédito do Sampaio Corrêa, né, que é tricampeão brasileiro, que ainda lidera a primeira fase, né, da Liga de Basquete Feminino e vai em busca do tetracampeonato nacional. O Sampaio é tri, vai em busca do tetracampeonato nacional, é o líder. Tem a equipe do Santo André agora pela frente, né, Dani? Pelo segundo turno. Pelo segundo turno da LBF, o jogo vai acontecer aqui em São Luís, né, na sexta-feira. Se eu não me engano, é 7h30 da noite. 7h30 da noite. Então o Sampaio tem tudo para, além de ganhar a Copa LBF, também conquistar o tetracampeonato nacional. Estou muito feliz com isso, Dani. 2026 está bem diferente. Um detalhe importante, Greg, que após a Copa LBF, né, que é apenas aquelas 4 equipes que estão melhor ranqueadas no primeiro turno, aí fazem essa Copa LBF. 2 semifinais e os 2 vencedores fazem a final. E nessas semifinais, Greg, o que ficou colocado para toda a imprensa, a Vitória Marcelino e a Cacá vão desfalcar o SESI nesse segundo turno da competição. Por quê? As duas vão ser mamães, as duas estão grávidas, então após a Copa LBF elas acabaram se despedindo da equipe do SESI Araraquara. Lembrando que a Cacá já jogou na temporada passada, inclusive, com o Sampaio Basquete. Mas isso é bom pro Sampaio, viu? Que está em busca do tetracampeonato. Eu desejo saúde para os bebês e para as mamães, né? Saúde para os bebês e para as mamães, do fundo do coração, e que eles venham, né, a brilhantar ainda mais este planeta Terra, né? Ainda mais. E o Sampaio que se aproveite disso, se aproveite disso. Por favor. Fala. E não, detalhe, que eu ia falar ainda do Giro da Área. Do Giro da Área. Do Giro da Área, que o Bobô foi eleito mais uma vez o melhor goleiro do mundo, desbancando inclusive nomes importantes do cenário. Foi o italiano, né, o Casapieri, se eu não me engano. Isso. E o Pedro Mano, né, o goleiro português, excelente goleiro português. O Bobô também não quis nem saber, natural da cidade de Tutóia, aqui na região dos Lençóis Maranhenses. Eu sempre digo que o esporte maranhense é um grande celeiro de atletas nas mais diversas modalidades. Só que no beach soccer é impressionante. É impressionante. Nós temos o melhor goleiro do mundo. Ele é daqui. Eu sempre digo também outra coisa. Se isso fosse em outro estado, meu amigo, parava. É o melhor goleiro do mundo. Ele é maranhense do interior, de Tutóia, certo? A melhor jogadora do mundo é maranhense, Adriele Rocha. Pois é. E aí, cadê? Não tem. A gente faz nosso papel, né, Dani? A gente faz nosso papel. A gente divulga, divulga, fala. Enaltece. Né? Enaltece. É o nosso papel aqui. Tem o Datinha, capitão da seleção, levantou taça, camisa 10 da seleção, desequilibra, já foi melhor do mundo. A seleção brasileira contém inúmeros jogadores maranhenses. Exatamente. É isso que eu digo, gente. O futebol maranhense, o esporte maranhense, não só o futebol, não só o beach soccer, o esporte maranhense tem um potencial enorme. E não só potencial, conquista coisas enormes. Eu estou falando só do beach soccer, mas vai para skate, vai para natação, vai para voleibol, vai para basquetebol. Olha aí. Um exemplo, Dani. É isso. É isso. Agora a gente sai do beach soccer, sai do basquete e vamos falar de atletismo. O Maranhão ganha uma nova estrutura de atletismo. O repórter Joelson Braga esteve presente na inauguração e traz agora todos os detalhes do Dentro da Área. A zona rural do Maracanã ganhou um novo endereço para o esporte. Foi inaugurado o Núcleo Comunitário de Atletismo, um espaço voltado para a prática esportiva e a descoberta de jovens talentos. E no meio do núcleo, um morador antigo acompanha tudo. Um velho cajueiro. Ele que já viu gerações crescerem na comunidade, continua de pé no mesmo terreno. Agora será testemunha silenciosa do esforço diário de jovens como a Sofia. Ela é de uma comunidade quilombola do município de Itapecuru-Mirim e participa do projeto Pernas Pra Que Te Quero. Atleta de salto com vara, ela treinava com uma haste de bambu e, mesmo assim, chegou a participar de provas nacionais. Eu treinava num colchão. Lá já tinha um colchão e a estrutura do salto, só não tinha a vara. Aí o meu treinador deu um jeito de pegar um bambu lá no mato e eu fiquei fazendo meu salto com o bambu mesmo. Cheguei aí para Minas Gerais. Queria já ter começado com todo o equipamento, ia ser até melhor. O objetivo por aqui é tirar o talento da espera. O ex-atleta olímpico Codó, medalhista de bronze no revezamento 4x100 nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008, sabe das dificuldades em treinar sem estrutura e, mesmo assim, conseguir se destacar. Ele foi convidado do Formação, o Centro de Apoio à Educação Básica, responsável pelo núcleo de atletismo.
Aqui cai bem aquela velha máxima de que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Quando a gente ia para os campos nos Estados Unidos, a gente passou a presenciar como é que é a iniciação lá. Eles já são tratados como campeões. Então a mentalidade deles já cresce como campeões. Então é isso que a gente tem que fazer com a nossa base. Porque por mais que ele não chegue ao alto rendimento como atleta, mas eles vão chegar como cidadãos. O núcleo faz parte do projeto Pernas para Que Te Quero, que é desenvolvido em 12 comunidades quilombolas no estado. A coordenadora do projeto, que é ex-atleta, me conta como funciona. No começo a gente teve um pouquinho de dificuldade de colocar o projeto em ação. Como é uma modalidade desconhecida do atletismo, as pessoas conhecem futebol. Então toda a comunidade tem um campo de futebol. Então, porque o futebol é o esporte nacional, né? É uma febre mundial. E aí então, para a gente poder aos poucos colocar essa modalidade, que é o atletismo, a gente começou com jogos e brincadeiras. Então a gente apresentou o atletismo para as crianças, eles não sabiam o que era. A gente, não, mas tudo que vocês fazem no dia a dia de vocês é um pouco do atletismo. A gente fez uma negociação com ele no primeiro ano. Tipo, vocês vão fazer um pouquinho dos jogos de brincadeira e no final tem um futebol. Que era uma forma da gente ganhar e ir mostrando aos poucos, né? E isso no nosso primeiro ano. E nosso segundo ano a gente já chegou com os implementos do atletismo. Então eles já viram o colchão, a barreira, tiveram esse conhecimento, né? Que, então tem isso. Mas ainda assim não entendiam realmente o que era o atletismo de fato. Então a gente entrou com os festivais de atletismo, que aí os festivais de atletismo aí tinha as corridas, as modalidades separadas para eles poderem entender o que era cada espaço dentro do atletismo. Jovens da região agora terão acompanhamento em atividades que unem educação e esporte. Além da quadra society e de toda a estrutura para salto com vara e salto em distância, o projeto também criou esta pista de bicicross. Aqui, os jovens poderão aperfeiçoar suas manobras. E entre uma curva e outra, olha quem eu encontro. O velho cajueiro, hein? Ele será testemunha do esforço, da dedicação desses atletas e desse projeto que busca descobrir novos talentos. Raiz forte no chão e galho que faz sombra. O cajueiro vira símbolo do que o projeto quer ser para os atletas. Base, abrigo e tempo certo para colher. Um dos parceiros do projeto é a Fundação Vale. O representante da instituição ressaltou o exemplo da jovem Sofia, fruto do projeto. Para a gente é um motivo de satisfação e alegria muito grande ver meninas como a Sofia hoje dando esse depoimento, né, falando da sua iniciação esportiva, porque esse é o nosso objetivo na Vale. A gente acredita que o esporte é uma ferramenta de inclusão social e de transformação muito grande, né, e de oportunidades, né? E a gente fica feliz de ver um equipamento como esse hoje sendo inaugurado, né, super importante para o esporte do Maranhão. E para a Vale, trabalhar a base do esporte, independente da modalidade. Hoje aqui a gente está falando de duas super importantes, que é o atletismo, e aí você vê um campeão brasileiro aqui, e também um medalhista olímpico, né, maranhense, é super importante, né? E ver a Sofia hoje falando é uma alegria muito grande. Além da inauguração do núcleo de atletismo, foi lançado o Esporte Clube Babaçu. Esta diretora do Instituto Formação observa que esta é uma forma de garantir às meninas a prática do futebol com formação esportiva e com um olhar mais atencioso à modalidade. Pensar o atletismo nas comunidades quilombolas é pensar o desenvolvimento em um lugar onde tem muitos potenciais para corrida, para salto, para lançamento, né? E ao mesmo tempo, futebol feminino, que é uma grande paixão, e poder contribuir para que as meninas tenham esse lugar, né, de prática é também muito importante. Quando a gente começou a fazer uma pesquisa em 2004 com as equipes que jogavam futebol feminino, a gente começou também a compreender que às vezes a menina ela não é cuidada da mesma forma que o menino. Se ela se machuca, ela sai e entra outro. E alguém vai cuidá-la, não o clube. Então a gente quer que elas tenham um clube para cuidar delas. Para os jovens do Maracanã, o núcleo é a chance de transformar talento em resultado. Claro, com treino, apoio e paciência, os frutos virão. E o velho cajueiro sabe muito bem disso. Muito bacana a reportagem do Joelson Braga, ele que acompanhou essa inauguração. O esporte maranhense, Greg, ganhando mais uma estrutura, dessa vez na modalidade o atletismo. Verdade. Foi inaugurado, né, o NUCEL, né, que é o Núcleo Comunitário de Esportes e Lazer, projeto Pernas para Que Te Quero.
É uma iniciativa do Grupo Formação, né, Dani, que há muito tempo já vem trabalhando com crianças e adolescentes, nesse caso com meninas e aí crianças e adolescentes para o atletismo. É uma coisa que vai acontecer na zona rural de São Luís, um espaço, uma região da cidade que carece de investimentos e de estrutura nesse aspecto. Então, muito positivo, muito legal essa iniciativa e também de supetão, né? Também tem o lançamento do novo time, né? O Esporte Clube Babaçu. Né? Futebol feminino. De futebol feminino, então, bem legal. É outra modalidade onde as atletas maranhenses se destacam. Nesse momento temos até 2 atletas convocadas para a Seleção Brasileira Feminina e a Marisa, zagueira. Então, assim, muito bom, muito legal, positivo. Parabéns a todo mundo que faz parte deste grupo, do Grupo Formação. É isso. Agora a gente vai para um breve intervalo. Depois do intervalo a gente vai falar de futebol. A gente vai falar da convocação do Wesley para a seleção brasileira, né? Carlo Ancelotti convocou o maranhense e vamos falar também do desempenho dos maranhenses no Campeonato Brasileiro. Destaque para a vitória que atropelou. O Sampaio acabou atropelando o Motoclube no último fim de semana pela 8ª rodada da competição. Segura aí, já já a gente volta. De volta com o Dentro da Área, agora a gente vai falar de seleção brasileira. Carlo Ancelotti, na última segunda-feira, acabou convocando, anunciando um maranhense para atuar pela primeira vez, um maranhense vai atuar pela seleção brasileira no Mundial. E aí o Wesley está entre os 26 convocados do técnico da seleção. A gente foi às ruas, a Larissa Madeira fez uma reportagem bem bacana sobre a convocação do Wesley para a seleção. Acompanhe. Com a filha no colo ao lado da esposa, o Wesley acompanhou de casa o momento da convocação. E o Wesley. A mãe do jogador também compartilhou a reação durante o anúncio da lista. Cercada de amigos, ela comemorou a convocação histórica do filho para a Copa do Mundo. Nas ruas de São Luís, muita gente comemorou a presença do lateral Wesley na seleção brasileira. Uma convocação histórica que enche o maranhense de orgulho e pode até inspirar novos atletas do estado. Eu achei uma surpresa, né? Que mereceu pelo trabalho, desde garoto, que foi levado aí para o Flamengo, começou de rua. E era para ser convocado desde o tempo de Kleber Pereira, né? Que é outro maranhense. E aí, pelo menos, deram a oportunidade para o nordestino Wesley, maranhense. Também é histórico, né? A gente tem que também agradecer a Deus, porque ele também faz um bom futebol. Nascido em São Luís, Wesley começou no futebol catarinense antes de chegar ao Flamengo. No clube carioca, ganhou destaque nacional, conquistou títulos e virou um dos nomes promissores da posição. O bom desempenho levou o catarinense para a Roma da Itália. E na Europa, Wesley teve notoriedade e passou a ganhar espaço na seleção brasileira até garantir vaga na Copa do Mundo. Treinei ali 1 mês, 2 meses ali, passou o ano novo, o Tubarão me liga, chamando para 5 jogos da Copa Santa Catarina, Série D. Aí eu liguei pro meu empresário e falei, o que tu acha? Ele falou, não, é bom para tu voltar no ritmo e tal. Eu falei, tá bom, fui, profissional, né? Copa Santa Catarina profissional. Aí cheguei lá, teve 5 jogos. Dos 5, eu joguei 3 de titular. Aí fizemos um vídeo. Desse vídeo, meu empresário mandou para todos os amigos deles de empresários mais fortes, assim. Chegou no Sávio, chegou no Guilherme Siqueira, chegou no Marcos. Aí o Sávio mandou pro Flamengo. Aí o Flamengo, manda esse moleque fazer um teste aqui 1 semana. Mas pra mim já era um mundo ali, cara, vamos fazer teste no Flamengo. Chegou no Flamengo em janeiro de 2021, dia 22 de fevereiro. Minha avaliação, segunda-feira. Aí fiquei 1 semana, fui aprovado. Aí dali fui fazendo escadinha, sub-20, titular sub-20, pegar um jogo no profissional. Aí já estreiei no profissional final de ano e hoje estou aqui. Agora, o nome dele deixa de ser apenas uma promessa e passa a ocupar um lugar definitivo na história do futebol do estado. E por aqui não vai faltar torcida.
Para nós flamenguistas também é uma alegria, né? O Wesley, né, que joga, é daqui do Maranhão, representando o Flamengo também, né? E é uma alegria tanto por maranhense, tanto para os cariocas também, né? Muito bem, maranhense na seleção vai ser o primeiro, Greg, a atuar pela seleção brasileira no Mundial. O Wesley, que agora joga e atua no Roma. Verdade. Olha, a convocação do Wesley, ela é histórica. Ela marca um momento muito importante para a história do Maranhão. Pela primeira vez nós vamos ter um atleta maranhense defendendo a seleção brasileira em uma Copa do Mundo. Isso é bem marcante, é um momento histórico. Eu não posso deixar de falar de outros maranhenses que jogaram Copa, né? Sim. Nós tivemos já 3 maranhenses que já jogaram Copa. Tivemos pela Tunísia o Francileudo e o Cleiton. A gente lembra dos dois jogando, inclusive. Aliás, o Francileudo, que era do Santos na camisa, né? Jogava demais, viu? Era muito bom jogador e defendeu a Tunísia. E também o Oliver, né? Sim. Que defendeu a seleção belga. Então, nós tivemos já maranhenses jogando Copa do Mundo. Só para deixar essa menção honrosa, né? Para não dizer que Com a seleção brasileira. Para não dizer que o maranhense não jogou. Jogou. Agora, com a seleção brasileira, é o Wesley, que fez história. O Wesley fez história. Natural aqui de São Luís, teve gente até dizer, o Wesley é de Açailândia. Não, ele é de São Luís. São Luís, Benedito Leite. De São Luís, na maternidade Benedito Leite, né, na região central aqui da capital maranhense. Se mudou ainda muito cedo para Santa Catarina, né, Dani? E aí depois voltou para São Luís com uns 10 anos, mas foi uma passagem rápida e voou, né? Pegou os ares mais altos possíveis, foi da categoria de base do Flamengo, estreou no Flamengo, foi vendido para Roma da Itália e está na Roma brilhando. Na Roma ele faz várias posições, viu? Ele foi convocado como lateral direito, mas na Roma ele já jogou de lateral direito, já jogou de lateral esquerdo, de ponta esquerda e de ponta direita. Mas o cara joga em todo quanto é posição. A posição que ele tem mais jogado no momento é de ponta esquerda. Ele joga na ponta esquerda com o pé invertido para cortar para o meio e bater. É essa posição que ele está jogando. Só que o Ancelotti convocou ele como lateral direito, né? Então vamos ver aqui o que vai acontecer. Eu até, Dani, penso assim, se o Ancelotti mantiver a formação tática dele, é muito difícil o Wesley ser titular na Copa, porque ele é muito ofensivo. Sim. Agora, se o Ancelotti reforçar o meio-campo, botar mais um jogador de meio-campo, tirando um daqueles atacantes, eu avalio que é bem provável o Wesley ser titular. É bem provável ele ser titular. E então, eu fico na torcida desse lado B. Seria bem marcante, né? E aí teríamos um maranhense não só convocado para a Copa, como titular da seleção brasileira na Copa. E se Deus quiser, vai fazer o gol do Hexa. E se Deus Amém. quiser, A gente acredita. Espera, né? Se Deus quiser, vai fazer o gol do Hexa. É isso. Agora a gente sai de seleção brasileira, vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série C e da Série D. Carla Bianca traz o resumo do fim de semana, com destaque para a goleada do Sampaio Corrêa em cima do Motoclube no Castelão no último domingo. Acompanhe. Na Série C, o Maranhão Atlético recebeu o Caxias no Castelão e ficou no empate sem gols. Apesar do placar zerado, o MAC foi superior em boa parte da partida, criou mais oportunidades e ainda teve um gol anulado em um lance que gerou muita reclamação da equipe atleticana. Na etapa final, o jogo continuou equilibrado, mas sem eficiência ofensiva. O resultado manteve o Maranhão estacionado na tabela e aumentou a pressão para os próximos compromissos da Série C. Eu acho que a gente fez um bom jogo, acho que a gente dominou a partida o tempo inteiro, tanto no primeiro tempo como no segundo. A gente teve volume, criou as oportunidades, o adversário não chegou quase na nossa meta, nosso goleiro não fez uma defesa. Pontuamos, né? Nós precisávamos da vitória, claro, nós jogamos para vencer, mas infelizmente não conseguimos a vitória, mas pontuamos. Enfrentamos uma equipe que está 7 jogos sem perder, uma equipe qualificada também, que é o Caxias, com investimento alto também. Então, no resumo geral, acho que a gente fez um jogo bem equilibrado, bem consistente. A gente impôs o ritmo desde o início, né? O volume. Acho que a gente controlou o jogo todo. Infelizmente, faltou o golzinho aí para coroar uma grande apresentação e sair vitorioso. Já pela Série D, o Imperatriz sofreu uma derrota amarga diante do Águia de Marabá, jogando no Frei Epifânio. O Cavalo de Aço perdeu por 3-0 e agora corre o risco de perder posições importantes na classificação do grupo.
Quem mostrou poder de reação foi o IAP. Mesmo lanterna da chave, o time maranhense arrancou um empate heróico em 1-1 contra o líder Iguatu nos acréscimos do segundo tempo. O resultado, porém, mantém a equipe em situação muito complicada na competição. E no clássico maranhense da rodada, o Sampaio Corrêa levou a melhor sobre o Motoclube. A Bolívia Querida goleou o rival por 4-0 no Castelão, entrou no G4 e ganhou confiança para a sequência da Série D. Já o Moto caiu na tabela e vê a classificação ameaçada. A próxima rodada promete novos desafios para os clubes do Maranhão em uma disputa cada vez mais equilibrada e decisiva no Campeonato Brasileiro. Muito bem, Carla Bianca trazendo o resumo do fim de semana. Para começar a falar, Greg, do jogo da Série C, do Maranhão Atlético Clube, que recebeu a equipe do Caxias do Sul. Ninguém balançou as redes no estádio Castelão e um jogo de muita polêmica, viu, Greg? O Maranhão Atlético Clube reclamou muito da arbitragem aqui em São Luís do Maranhão. Moral da história, o Max saiu apenas com um pontinho dentro de casa. Eu até agora não sei o que o árbitro deu. Doido. Eu não sei o que o árbitro deu. Porque eu já vi, revi... Já olhou, voltou... Foi gol do Lucão, de cabeça. Foi. Isso eu sei. Aí o árbitro marcou lá... Eu acho que ele marcou perigo de gol. Lembra daquele antigo perigo de gol? Pega perigo de gol. A bola na área, assim, perigo de gol. Aí pronto, para o lance, perigo de gol. Não tem explicação do que o árbitro fez nessa partida aí do Maranhão Atlético Clube diante da equipe do Caxias. Era um jogo de 6 pontos. Eu digo de 6 pontos que é confronto direto, né? O Max está só um ponto atrás do Caxias e permaneceu com esse ponto atrás do Caxias. O Maranhão Atlético Clube tinha a oportunidade de, ganhando do Caxias, voltar ao G8 da competição. Nesse momento está fora. Tá fora. Eu avalio, Dani, que foi um resultado péssimo para o Maranhão Atlético Clube, porque tinha toda a possibilidade real de ganhar desse time. Sim. De ganhar, jogou para ganhar, jogou melhor. E garantia esses 3 pontos acima dele. Jogou para ganhar, jogou melhor, fez o gol para ganhar e o gol foi anulado. Então, eu avalio que, assim, tecnicamente, o Maranhão foi superior. Agora tem o seguinte também, o Maranhão é muito dependente do vagalume. É muito dependente do vagalume. Até notório, né, Greg? O Jorge fez até uma partida, vamos dizer assim... Razoável. Aceitável. Razoável. Mas é uma diferença brutal, é gritante, cara. O vagalume, dependência. Ele tá muito acima da média, até da própria Série C. Eu me arrisco a dizer que ele é um jogador, poderia estar jogando no time da Série B tranquilamente. E alguns da Série A, vou até lá dizer, ó, alguns da Série A, né? Mas ele não pôde jogar. O Maranhão teve que botar o Jorge, é um bom jogador, já teve seus momentos até melhores, né? Mas o Maranhão perdeu a oportunidade dos 3 pontos, ficou com 1 ponto. E agora vai ter que ganhar fora de casa do Lanterna, né? Do Atlético... O jogo, eu ia perder aqui. No fim de semana. Do Anápolis, eu ia falar Atlético Goianiense. Do Anápolis no fim de semana, vai ter que ganhar fora de casa, né, para se recuperar, para quem sabe voltar para o G8 da competição. Nesse momento está fora o Mike. Infelizmente, né, a culpa da arbitragem, né, que foi notório, quem estava ali no Castelão olhou a olho nu e também se a gente vai e volta para acompanhar. Só para deixar bem claro, Anápolis, domingo, dia 31, no Jonas Duarte. É o jogo fora de casa. Do Maranhão Atlético Clube. Tem que ganhar o Anápolis fora de casa. Agora a gente vai descer, Greg, o elevador do Campeonato Brasileiro. Vamos sair de Série C e vamos falar de Série D. A gente começa falando do Imperatriz, o jogo que aconteceu lá em Imperatriz, na cidade de Imperatriz. Diante da equipe da torcida cavalina, o Imperatriz, Greg, foi goleado pelo Águia de Marabá. E aí, com esse placar, acabou, inclusive, o Marcinho Guerreiro deixando a equipe, sendo demitido da equipe do Cavalo de Aço. Greg, o Imperatriz que a gente falava tanto, né, que estava bem na Série D do Campeonato Brasileiro, agora, nesses últimos resultados negativos, mais um técnico é demitido do Cavalo de Aço. Aqui é um negócio bem complicado, né? O Imperatriz chega a ser o 3º técnico na temporada. Sem contar as vezes que o Jamie assumiu. Isso quer dizer, com o Jamie, é verdade. Teve o Silvio Criciúma, aí teve o Marlon Coutrin e agora o Marcinho. 3º técnico demitido da temporada. Aí, se a gente contar o Jamie, são 4. Vai chegar ao 5º técnico na temporada agora, porque com certeza eu acho que o Imperatriz vai contratar alguém. Né? Vai contratar alguém para liderar o time. Demonstra uma desorganização total, absurda, completa, total. O Imperatriz quase caiu para a Série B do Campeonato Maranhense. Se fosse o regulamento anterior, tinha caído.
Aí teve o mata-mata daquele contra o rebaixamento, né? E esse mata-mata, o Imperatriz acabou vencendo a equipe do Tuntum, se recuperou, foi o que o Marlon fez. E aí, como prêmio, o Marlon é demitido. É inacreditável. Aquilo ali foi brincadeira. O nível de desorganização do Imperatriz é surpreendente. Aí ele é demitido, aí contrata o Marcinho, que eu avaliei como uma excelente contratação. Estou atrás do Marcinho contratar ele. Aí o Marcinho começa bem, teve aquele jogo contra a Jacuipense, né? Inclusive, nas redes sociais, o Marcinho disse que não foi atendido o que foi pedido pelo Ele Imperatriz. pediu contratações e tal, e aí não teve nada. Ele não teve nada mesmo, não teve nenhuma contratação mesmo. Ele ganha da Jacuipense, né, na Copa do Nordeste. Fora de casa. Lá, exato. Aí, último jogo da primeira fase. Aí ganha o primeiro jogo do trem, não é isso? Ganha do trem. E aí bem, inclusive. E aí perde 3 jogos. E aí, então, ele fica com 3 derrotas e uma vitória na Série C e acaba demitido. Foi uma derrota pesada, 3-0 é pesado. A equipe do Águia de Marabá, que por sinal é pedra no sapato do Imperatriz e de alguns times maranhenses. Não só. Isso, atropelou o Imperatriz em casa. Um negócio feio, foi feio. Aí o Marcinho acabou caindo, ele alegou isso, né? Que o pleito dele por contratação de novos jogadores não foi atendido e ele acabou sendo, entre aspas, demitido, porque ficou um negócio de comum acordo, né? Na nota tinha agora tudo é comum acordo. Na nota tinha lá, em comum acordo com a diretoria. Nota do Imperatriz. Do Imperatriz, então foi isso que aconteceu. O Imperatriz, nesse momento, está na 4ª posição, ainda está dentro dos que passam para a próxima fase, né? E aí, Dani, tem o seguinte, o Imperatriz até que tem uma tabela favorável, porque vai pegar o Oratório fora de casa, que está eliminado. Eliminado, o tem último 4, colocado. tem 4 pontos aqui. Só um milagre, tinha que ganhar os 2 jogos para fazer 10, aí fazer umas contas. Não fez o que... Fazer o que não fez até o momento. Aí tem que ganhar o Imperatriz. O Imperatriz tem que ganhar o Oratório, chegaria ali a 12 pontos, chegaria a 12 pontos. E aí, na última rodada, é tudo ou nada. A Imperatriz e Tunaluz, um vai matar o outro. É isso. Um vai matar o outro, vai ter que ganhar a Tunaluz, vai ter que ganhar a Tunaluz para passar de fase. É a situação. Só assim o Imperatriz poder passar de fase. Lembrando que tem que passar de fase. Porque se o Imperatriz não passar de fase, gente... Fica fora da Série D. Ele vai jogar o mata-mata, o primeiro mata-mata, né, da Série D, e tem que passar desse primeiro mata-mata, porque senão ano que vem não tem calendário. Só vai ter Campeonato Maranhense. Olha a situação como é grave. Gravíssimo. É. Agora a gente sai lá do Frei Epifânio da Abadia, vamos voltar aqui para São Luís, para o estádio Nhozinho Santos. O duelo entre líder e lanterna da competição terminou empatado. A equipe do IAP acabou fazendo gol ali nos últimos minutos da partida, empatando com o Iguatu na competição. Greg, o IAP não vai mais nem para frente nem para trás. Tá eliminado. Está eliminado da Série D o campeão maranhense, que antes de começar a competição a gente avaliava como favorito. Um dos favoritos dessa chave do grupo A6. Não perdeu, empatou mais uma vez. Bem representativo esse resultado, até porque, como a Dani trouxe, o IAP é o campeão maranhense. Mostra uma coisa bem clara, infelizmente, não estou feliz. A falência do futebol maranhense é inacreditável. O campeão, o IAP, foi humilhado dentro dessa Série D do Campeonato Brasileiro. Ano que vem, é bom destacar, o IAP vai jogar de novo, né? A Série D, porque esse ano o IAP foi campeão. Essa Série D bem aqui, ele joga pela campeonato do ano passado. Que ele acabou ficando em terceiro, né? Isso, terceiro ele joga por isso. Agora, do ano que vem... Já tá garantido. Tá garantido, vai jogar. Mas essa campanha é ridícula. É ridícula, cabe um estudo aqui. A Wallace Lemos foi demitido, depois que ele foi demitido não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Não, porque o problema era o Wallace. Aqui no futebol maranhense, esses últimos técnicos ficam aí. O Wallace era o campeão maranhense, aí perde tal, demitido. Aí o Eloy assume. Eu vou dizer uma coisa aqui, Foi de uma burrice tão grande, tu simplesmente tirar o melhor jogador do time, o camisa 10, no banco, e impedir ele de jogar. E botar ele para ser o técnico. Tu perdeu 2 vezes. Concordo. Tu perdeu um técnico e perdeu o melhor jogador camisa 10. Então, eu acho assim, a diretoria do IAP cometeu um erro brutal, absurdo com o IAP. Então, tá pagando aí, ó, esse resultado aqui. Essa tabela de classificação, essa campanha aqui que eu tô vendo, ó, de 4 pontos, nenhuma vitória.
4 empates, 4 derrotas, saldo de -6, 16% de aproveitamento, é culpa da diretoria. É isso. Total. Agora, Greg, a gente vai falar do Superclássico, mais um Superclássico da temporada. E dessa vez o Sampaio Corrêa venceu. Aliás, não só venceu, como atropelou o rival dentro do Castelão no último domingo. Greg, 4-0 foi pouco para o que a gente assistiu dentro lá do Gigante do Outeiro da Cruz e o Castelão. 4-0 o Sampaio em cima do Moto Clube. E aí, no final das contas, acabou tirando o Moto da 4ª posição, assumiu a 4ª posição para classificação para a próxima fase e tirou o Moto do 4º lugar. Verdade. Aqui tem muita coisa para falar, né? Até porque o Superclássico, o Sampaio Moto, gente, é o maior produto do futebol maranhense. São os 2 maiores campeões estaduais, as 2 maiores torcidas do estado do Maranhão. Não é para um time sobrar tanto como o Sampaio sobrou. 4-0 é exagero. Até porque o time do Sampaio é horrível. Tem que dar isso aqui. Não, mas é verdade, é horrível. A gente chegou até a dizer que talvez não pudesse não classificar, Greg. O Sampaio, gente, foi fazer o primeiro gol no campeonato da Série D, na 6ª rodada, num grupo onde tem Maracanã, Parnaíba, IAP, Iguatu e Moto. Não existe isso aqui, cara. Não existe. E aí, de repente, faz 4 no Parnaíba, faz 4 no Moto. Nessa situação, depois desses 4-0 no Moto Clube, agora o Sampaio, em relação a gols, que a gente dizia... Passou o Moto. Passou o Moto e é o segundo do grupo. Pois é. Abaixo apenas do Iguatu. Mas isso aí mostra como esse grupo é fraco. Fraco demais. O grupo é fraquíssimo. O Sampaio não jogava nada, não fazia nada. E em 2 jogos, ele já tem a segunda maior quantidade de gols do grupo. É uma coisa impressionante, gente. Sobre o jogo, não tem nem o que falar. O Moto apático. O Moto pareceu que entrou em campo derrotado. Eu até pensei assim, será que tá acontecendo algum problema aí com... Extracampo, né? Porque... Pareceu, é verdade. Teve aquele gol, acho que o 3º gol do Moto, do Sampaio, foi ridículo. O lançamento no meio da área, aí o zagueiro parado, o lateral parado, ninguém correu. Deram pausa em toda a defesa. Assim, ó, trotando assim, ó, os caras trotando assim, aí o cara fez o gol do Sampaio, eu disse, meu Deus do céu, o que aconteceu com o Moto, rapaz? Verdade. Foi ridículo, o 3º gol pra mim foi bem, assim, estampa o que foi o jogo. Do lado do Sampaio, a gente vê como que o esquerdinho é diferente, né, Dani? Ele é diferente, cara. Pra Série D ele é diferente, o esquerdinho joga muita bola, né? Finalmente o Filipinho jogando bola também, né? Jogou. Jean Carlos calando a boca de alguns, inclusive a minha, né? Porque é um caneludo, mas tá fazendo, né? Mas tá fazendo a parte dele. Tá fazendo a parte dele, né? O Peu jogando bem, né? Marcando então, assim, mais uma vez. Marcando mais uma vez. Então, assim, o Sampaio fez seus 4 gols, fez 4 gols de novo, entrou no G4 da competição. E, Dani... E dependendo agora dele. Eu vou dizer uma coisa, a tabela do Sampaio é a mais fácil de todas. Porque o Sampaio vai pegar o IAP eliminado. Carimbo. Eliminado. E depois o Iguatu com o time todo reserva. Porque o Iguatu vai preservar todos. Certíssimo para a próxima fase. E tá certo, porque se pegar amarelo ali, vermelho, ele se arrebenta. Então ele tem que se preservar. Já fez a parte dele até o momento. E já vai ser líder. Agora a gente pode fazer umas contas matemáticas aqui bem interessantes. Eu estava fazendo de manhã com o nosso companheiro Rafael, né? Seguinte, Dani. Iguatu e Parnaíba, é o próximo jogo. Aqui todo mundo do futebol maranhense, todo mundo, viu, gente? Todo mundo tem que torcer pro Iguatu ganhar. Sim. Todo mundo tem que torcer pro Iguatu ganhar. E uma coisa muito boa que aconteceu foi que o jogo entre Parnaíba e Maracanã teve vencedor. Justamente. Se fosse empate, complicava para os times maranhenses. Mas teve vencedor e melhor ainda que foi o Maracanã. Melhor ainda que foi o Maracanã. Era difícil cravar isso porque o jogo foi em Parnaíba, então não dá para falar. Mas o Maracanã ganhou, foi bom, porque estacionou o Parnaíba. O Parnaíba está parado ali com 10 pontos. O Moto tem 9 e o Sampaio tem 10. A depender da combinação de resultados, eu ainda acredito nos dois maranhenses na próxima fase. Por conta desse resultado de ontem do Parnaíba com o Maracanã. Isso mesmo. Pra quê? Como é que faz? O que é que tem que acontecer? Temos que torcer, primeiro, pro Iguatu ganhar o Parnaíba, certo? Cheque. Pro Moto ganhar o Maracanã ou não perder, esse é um confronto muito difícil.
Para mim é um confronto dos mais difíceis, é esse aqui. É um Principalmente jogo... pelo futebol apresentado pelo Moto. Isso, e é um jogo aqui em São Luís, no Castelão, no sábado. É um jogo muito complicado do Moto. O Moto tem que ganhar, porque se o Moto não perder, ainda se complica, certo? E aí depois temos IAP e Sampaio, que o Sampaio, pela fase que está, deve ganhar a equipe do IAP. Então o Sampaio chegaria a 13 pontos, né? O Moto, a depender do resultado, vamos botar que o Moto ganha o Maracanã, o Moto chegaria a 12 pontos, né? E o Iguatu ganhando o Parnaíba cai, ficaria na 5ª colocação e os dois maranhenses entrariam no G4, né? Entrariam no G4 nesta rodada. O que é que falta aqui, Dani? 10ª e última rodada, aí é que tá. Que vai ser... Sampaio e Iguatu é um jogo que o Sampaio, para mim, vai ser favorito, porque o Iguatu vai preservar todo mundo e o Sampaio vai precisar do resultado. Então o Sampaio deve ganhar a equipe do Iguatu, então automaticamente deve se classificar. Aí tem o jogo da morte aqui. Parnaíba e Moto. E Moto. Fora de casa. Fora de casa. Se o Moto ganhar do Maracanã... Garante, no caso. Não, se o Moto ganhar do Maracanã, ele joga por um empate aqui. Sim. Mas se o Moto perder, o Parnaíba vai ter... Se o Moto perder ele é obrigado a ganhar. Ele é obrigado a ganhar fora de casa do Parnaíba. Então é um jogo muito difícil, mas é um confronto direto. O Moto ainda está no jogo. É só que, na verdade, a gente tem que começar a pensar rodada por rodada. Fazer o papel dele em casa diante do Maracanã para não pensar na última rodada. Exato. E aí tem na última rodada Maracanã e IAP, então o Maracanã deve ganhar. O Maracanã está classificado. Para mim, o Maracanã está classificado. Essas duas últimas vagas que pode... O Iguatu e o Maracanã estão classificados. Essas últimas duas vagas vão ficar entre Sampaio, Moto e Parnaíba. Agora o seguinte, vão ficar entre Sampaio, Moto e Parnaíba, com o Sampaio com uma leve vantagem agora. Que eu acho que a vantagem nem é leve, é até grande. Demais, grande. Pela tabela é uma grande... Pela tabela vai pegar o IAP e vai pegar o Iguatu. É uma grande vantagem. E os outros dois, Parnaíba e Moto, vão se matar. Por que eu falei isso aqui, Dani? Por quê, gente? O Moto perdeu, foi humilhado, é verdade, 4-0, é pesado, é o seu maior rival, mas também não é para rasgar, se desesperar. Acabou o mundo. Se esculhambar, não, porque existe a possibilidade de classificação. E grande. E grande. Depende só dele. Justamente. O Moto depende só dele, porque vai ter um confronto direto com o Parnaíba. Então o Moto depende só dele, gente. O Moto, dependendo do resultado do Maracanã aí, o Parnaíba perdendo, que eu acho que vai perder do Iguatu, joga contra o Parnaíba por tudo ou nada. Aí também é ele contra o Parnaíba. É uma final. Aí é isso para se classificar. E lembro, a mesma situação de Moto e Sampaio, é a mesma do Imperatriz. Serve para os dois, para os três. Os três, Maranhenses. Se eles passarem de fase, o Moto e Sampaio vão ter que passar do primeiro mata-mata. Se não passarem do primeiro mata-mata, ano que vem... Todo mundo sem divisão. Tem campeonato maranhense, o que é ridículo pro futebol maranhense. Olha a situação que podemos chegar no ano que vem. Então, é essa a situação, Dani. No momento que a gente teve time na Série C, time na Série B maranhense. E Série D. E tivemos Série D. Agora todos estão na Série D e apenas o MAC na Série C. Só para finalizar aqui, Iguatu e Parnaíba é sábado, 4 horas da tarde. Certo? Lá no Ceará. No Castelão, sábado, 5 horas da tarde, Moto e Maracanã. Fundamental o jogo. E no Nhozinho Santos, domingo, dia 31, 3h30 da tarde, IAP e Sampaio. Pronto, tá aqui, tá tudo. Isso. Tem o do Imperatriz, eu falei? Do Imperatriz contra o Oratório? Com Oratório. É lá no Amapá, no Augusto Nunes, domingo também, 3h30 da tarde. Também dividiu morte para o Imperatriz. Pronto, é a situação. Greg, finalizando com Série D do Campeonato Brasileiro, quem quiser assistir novamente nosso programa, horário e dia aqui na TV Assembleia. Pois é, o telespectador pode acompanhar nosso programa através do nosso canal de interação, né? Tem o nosso site, que é o al.ma.leg.br/TV. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3008. E também o nosso WhatsApp, que está passando aqui embaixo da sua tela. Lembrando que o Dentro da Área tem reprise. E a novidade, né? Passa agora inédito, 8 da noite, depois temos meia-noite, e aí na terça-feira às 7h30 da manhã e também às 2 horas da tarde. Dentro da Área é multiplataforma, viu? Também tem isso, né? Você pode comentar, curtir, compartilhar o nosso programa através do canal de interação, né? Tem o YouTube, né, Dani? Então tá lá, completo. A gente se encontra na próxima oportunidade, Greg. Valeu, obrigada. Gente, obrigada pela audiência e até a próxima oportunidade. Até lá. Tchau. Valeu, tchau.